Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Sabia que vocês conseguiriam se aposentar com um patrimônio de 566 mil reais e uma renda mensal de quase 6 mil reais investindo 98 reais? Isso não é um truque, não é uma mentira e isso é algo que vocês vão conseguir fazer naturalmente e se bobear já fazem, já investem esse valor mesmo não querendo. Vamos falar um pouco sobre a aposentadoria. A gente sabe que o INSS, ele é o programa de aposentadoria brasileiro em que o governo ele força que a gente pague. Se você é CLT, você vai ter que pagar isso sem opção de escolha. Atualmente, no Brasil, a gente pode até olhar por esse dado, tem mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas. Existem vários estudos sobre a longevidade do programa do INSS, tem diversas discussões sobre o programa do INSS porque ele vai ter que mudar no futuro. Porque atualmente existe uma média de que cada aposentado precisaríamos de 10 trabalhadores ativos para que consiga sustentar esse aposentado. E no futuro, como em diversos países desenvolvidos, existirá mais aposentados do que pessoas jovens trabalhando. Então essa conta não vai bater. Não existe margem, pessoal. O governo, para conseguir pagar esse INSS no futuro, ele vai ter que fazer mudanças drásticas no programa e provavelmente isso vai impactar diversas outras partes do governo, como talvez aumento de impostos ou redução do programa. Enfim, é muito natural que esse programa ele não dure para sempre. Ele vai acabar entrando em colapso. Então, para não depender do governo, para não depender do programa do INSS, você consegue pensar, pô, o que eu posso fazer hoje pelo meu futuro? O futuro ele vai acontecer, a não ser que aconteça uma tragédia e você não esteja nele. Mas é natural que as pessoas de 20, 30, 40 anos hoje não consigam se aposentar no futuro. O programa do INSS diz atualmente que você precisa ter 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher. E isso, pessoal, é para conseguir, por exemplo, um salário mínimo. Então, se você gostaria de ter um salário mínimo de R$ 1.302, você teria que contribuir de acordo com esse tempo de contribuição. Para a gente fazer o cálculo do quanto que eu preciso contribuir para o INSS para conseguir esses R$ 1.302, a gente tem essa calculadora, temos diversas calculadoras, então é possível você fazer esse cálculo bem tranquilamente. Eu já até fiz o cálculo, mas a gente pode fazer de novo ele. Olha, eu pego o R$ 1.302 para calcular o quanto eu preciso dar para o governo, pagar para o governo, para ter um salário mínimo no futuro. Então a gente tem aqui R$ 1.302, a tabela do INSS é de 2023. Então a gente olha aqui que ele fala, olha, você precisa pagar para o governo R$ 97,65 todos os meses, por 30 ou 35 anos, para lá no futuro ter um salário mínimo. Lembrando que existem diversas variáveis. Eu quero só explicar para vocês e tentar mostrar o quão desgastante é você depender do INSS. Imagina que você vai ter que estar pagando e comprovar para o governo que você pagou por todo esse tempo. Se você perder um ano de trabalho, você vai ter que trabalhar um ano a mais na sua velhice. De qualquer maneira, no final, quando você for dar entrada no programa do INSS, você vai ter que ter aquele tempo de contribuição. Você tem com certeza pessoas dentro da casa de vocês que são aposentadas, ou vocês conhecem pessoas que são aposentadas, trabalhou muito tempo, nem tinha registro, ou que não conseguia comprovar o tempo de contribuição, fora que um salário mínimo, ele dificilmente consegue bancar o valor, o custo mensal das pessoas aposentadas. A gente sabe que é um valor muito baixo. Um plano de saúde para aposentados é extremamente caro. Diversos remédios a gente até consegue no SUS, mas outros são extremamente caros e você não consegue, com o salário mínimo, bancar uma vida de um aposentado atualmente. Para você não depender do governo, para você não depender da sorte de que o INSS, de que ele estará de pé no futuro, você pode realizar uma ação hoje. Você pode lutar por você, pelo seu presente e pelo seu futuro agora. Para explicar um pouquinho para vocês, eu montei até essa planilha para a gente discutir e refletir sobre esse problema do INSS, para a gente refletir sobre qual ação, qual é a responsabilidade que você pode assumir hoje para mudar o seu futuro, para garantir uma estabilidade financeira. E sobre aquilo que comentei no início, de que você conseguirá acumular um patrimônio de 566 mil reais, isso é real. E eu vou explicar como. A gente viu que a gente precisa pagar para o INSS R$ 97,65. Sabemos que o salário mínimo está 1.302 atualmente. Quando você investe pensando a longo prazo, por exemplo, em ações ou fundos imobiliários, saiba que eles sofrerão reajustes para superar a inflação. Então, os valores que eu vou dizer, eles são com os valores de hoje. Eu até deixei essa mensagem aqui para que isso fique claro e a gente não esqueça sobre isso. Taxa de rendimento de 12%. Por
Por que 12%? É 1% ao mês, 12 meses, e porque ele está menor do que a Selic. Atualmente, a Selic ela está no valor de 13,75. Ou seja, a gente consegue essa porcentagem de rendimento anual de uma forma relativamente simples, tá? De uma forma fácil em diversos investimentos, já que a Selic até está mais alta que isso. Aqui eu coloquei a quantidade de anos para identificar de 35 anos. Aqui é o valor pago para o INSS anualmente. Então, no final de 35 anos, a gente teria pago 41 mil reais. Eu coloquei nessa planilha aqui todos os valores finais para ficar mais fácil a gente visualizar isso. Aqui nessa coluna eu coloquei o acúmulo anual, que é o que vai acumulando de ano para ano com reajustes, que no final daria esses 566 mil reais. E aqui seria uma renda mensal. O quanto a gente teria de renda mensal investindo e tendo esse dinheiro acumulado aqui mensalmente, que está aqui, que é R$ 5.665. Para a gente refletir sobre isso bem rapidinho. Você mensalmente hoje já com o salário mínimo, recebendo em carteira, você já paga R$ 97,65 para o INSS. Qual é o problema? O problema é que você vai estar pagando R$ 41 mil para o INSS e você vai estar falando para o governo. Governo, lá na frente eu vou querer receber meu salário mínimo. O governo, show de bola. O problema desse combinado é que a gente não sabe o quanto o INSS vai durar. Então a gente está combinando o jogo com o governo, criando a expectativa de que lá no futuro ele exista ainda. Só que existe um outro problema. A gente pagou 41 mil reais ao longo de 35 anos. A gente não tem nada. Daqui 35 anos a gente vai começar a receber um valor mínimo, um salário mínimo da época em aposentadoria. Se o programa existir, a gente já sabe que um salário mínimo ele é muito pouco. Você vai ter aquele dinheiro mensal e só isso. Você não vai ter nenhum acúmulo, nada resguardado para você. Se você precisar de uma emergência e não tiver pessoas que você possa contar, provavelmente você vai ter que fazer um empréstimo, você vai acabar enrascando por conta de alguma emergência que acontece em nossas vidas. Por isso que se você pega esses R$ 97,65 e você coloca em um investimento que te entrega 12% ao ano, você consegue acumular 566 mil reais. E esses 566 mil reais mensalmente em ações ou fundos imobiliários que te pagam dividendos mensalmente, você teria quase 6 mil reais. Só por si só, se a gente compara o salário mínimo por esse rendimento, já não vale a pena, já não compensa você pagar o INSS. No Brasil, existem alguns estudos que dizem que apenas 1% dos aposentados conseguem sobreviver com o valor da aposentadoria, sem ajuda de ninguém, ou sem ter que trabalhar na aposentadoria. Isso daqui é só para mostrar para vocês o quão discrepante é você investir em ações ou fundos imobiliários o mesmo valor que você paga para o INSS. Um outro dado que eu acho que é bastante importante é que se você quer pagar o INSS para tentar ter o teto, R$ 7.507, que é o teto atualmente, você teria que pagar R$ 1.501,50. Então, digamos que você não quer pagar mais R$ 97,65, quer pagar R$ 1.500 por mês para o governo, para no futuro ter uma renda mensal de R$ 7 mil reais, R$ 7.500 reais. Esses mesmos R$ 1.500 reais no futuro, eles se transformariam em R$ 8.702.000 reais. Olha que diferença. Você teria uma renda mensal de R$ 87 mil reais. A gente já viu que é muito vantajoso você investir em ações ou fundos imobiliários que te entregam um valor menor do que a Selic, do que pagar o INSS. É esse a sacada, é esse o pulo do gato. Por quê? Você vai ter uma renda muito mais vantajosa, você vai ter uma segurança. Fora que com todo esse valor, você vai poder realizar diversos sonhos. Além de você conseguir ajudar muitas pessoas e até deixar uma boa grana, um bom patrimônio para os seus filhos. Isso mostra que não vale a pena de maneira nenhuma você depender do INSS e achar que ele é o seu futuro. Ele dificilmente será o futuro de muitas pessoas. E só para mostrar para vocês e não deixar no ar, quais são os investimentos que têm a 12% de rendimento ao ano? São diversos. Por exemplo, de fundos imobiliários atualmente, a gente tem alguns. IRDM11, ele está pagando um dividend yield de 14%, o DEVA11 de 15%, o ALZM11 de 15%, e são alguns fundos imobiliários. Ações, temos várias também. Temos o EKTR4, 22%, a Unipar, 15%,
CEMIG de 13%. Isso tudo que eu mostrei são fundos imobiliários e ações, são renda variável. Temos renda fixa atualmente também. Eu tô aqui no site do Tesouro Direto. No site do Tesouro Direto, a gente olha aqui o Tesouro Selic. O Selic já tá, é Selic mais uma porcentagem. A gente já sabe que o Selic tá 13%, então a gente já consegue um valor maior do que esses 12% aqui. Fora que tem os tesouros pré-fixados, que já tem um valor fixado anualmente, que é ó, de 12,87, 13,15. Isso ó, daqui 3 anos, daqui 6 anos. Isso tudo é só para mostrar para vocês que é possível você conseguir essa rentabilidade, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e ter um patrimônio muito maior do que o INSS pode proporcionar investindo o mesmo tempo. Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a reflexão sobre o que você espera do seu futuro, sobre o que você deseja ter no futuro. Essas decisões não é tão fácil você fazer se você não parar e olhar e falar, putz, será que eu vou conseguir sobreviver com salário mínimo? Será que se eu investir esses R$ 97, R$ 98 por mês em umas ações ou fundos imobiliários, vai fazer sentido para mim lá no futuro? Para mim faz. Por isso eu faço isso já faz alguns anos e eu não vou deixar de fazer porque eu não acredito que o governo vai me proporcionar uma vida estável e uma vida boa com a aposentadoria. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Qual outra informação que você acha importante eu ressaltar nesse tipo de vídeo? Você já faz investimento em ações ou fundos imobiliários ou renda fixa? Deixe aqui nos comentários para mim e a gente vai se falando. Eu agradeço a companhia de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.